Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 233 e se chama Próxima Fase, Líder de Fé. Próxima fase, a gente está sempre em busca de novos ciclos e próximas fases. Quando a gente para de repetir fases anteriores, a gente se sente preparado para ir para uma próxima fase. E a gente consegue fazer isso como um líder de fé. A gente tem uma fé inabalável dentro da gente, a gente acredita que está fazendo um trabalho de purificação, de redenção, de lapidação e aperfeiçoamento, onde pelo autoconhecimento a gente acaba fazendo autodescobertas, por isso o nome. Próxima fase, líder de fé. Precisamos ser todos, cada um à sua maneira, o seu próprio líder de fé. Entrar na próxima fase não é uma escolha estética, nenhum título simbólico. Tornar-se líder de fé é consequência direta de um processo profundo de autodescoberta que alterou de forma reversível a maneira de perceber a vida, a dor, as relações e a realidade em si. Essa fase não nasce do desejo de conduzir os outros, mas da impossibilidade de continuar vivendo em desalinho com a própria consciência. A liderança de fé surge quando compreendemos que tudo o que chamamos de erro, fracasso ou perda foi, na verdade, parte de uma frequência de falha, que foi a última perspectiva, necessária, não como condenação, mas como ajuste fino da percepção. Quando a gente está pronto, a gente vai para uma próxima fase, porque a gente para de aceitar menos, a gente para de se auto-sabotar, a gente para de procrastinar. É sobre essa e muito mais, A falha deixa de ser vista como um desvio e passa a ser reconhecida como um instrumento espiritual de correção de rota. É nesse ponto que o jogo da vida muda. A realidade, até então percebida como algo externo e muitas vezes hostil, revela-se como um reflexo direto do estado interno. Não há punição, não há acaso, há apenas consciência em expansão. Quando essa compreensão se estabelece, a vida deixa de ser reativa e passa a ser responsiva ao espírito. Tudo se torna 100% espiritual, inclusive as decisões práticas, os limites, os afastamentos e os silêncios. O líder de fé não nega a matéria, não foge da responsabilidade. Ele não espiritualiza a dor para evitá-la. Ele atravessa com lucidez. Já não precisa culpar pessoas, sistemas ou passado, porque compreende que a verdadeira libertação acontece quando se assume o próprio eixo. Liberar a si mesmo torna-se um ato contínuo de alinhamento entre fé, verdade e ação. Essa fase exige integridade. A fé deixa de ser discurso e passa a ser estrutura interna, observável. Ela se manifesta nas escolhas que não são feitas, nos ambientes que já não toleramos, nas relações que não se sustentam mais, não se sustentam mais por ego ou medo. O líder de fé compreende que dizer não também é um ato espiritual. Ao ter passado pelos piores momentos sozinho, o líder de fé desenvolveu algo que não se ensina: autoridade interior. Não a autoridade que impõe, mas a que sustenta. Por isso eu costumo dizer, mantenha a sua plataforma energética bem firme. E para isso, só pelo autoconhecimento. Por isso a importância de fazer esse trabalho, esse mergulho, essa busca, esse estudo de autoconhecimento, de alinhamento energético, de expansão de consciência, para que você entenda que o seu corpo precisa ser uma plataforma firme. E aí você começa a ver as coisas por um novo olhar. E é complexo. Não há que convence. Isso. Não há autoridade que impõe, mas a que sustenta. Não a que convence, mas a que irradia a solidão. Antes temida, revelou-se como um campo de treinamento espiritual, onde a dependência emocional foi dissolvida e a autossuficiência consciente foi forjada. Por isso, o líder de fé não busca a validação. Ele não precisa ser seguido para saber quem é. Sua presença já organiza o ambiente. Sua clareza expõe incoerências sem precisar nomeá-las. Sua postura se torna pedagógica. Por isso, as pessoas não aprendem com o que ele diz, mas com o que ele não aceita viver. Nessa fase, a mediocridade não ofende. Ela simplesmente não alcança. A sintonia mudou, a frequência se elevou. O líder de fé opera fora dos jogos emocionais, das narrativas de vitimização e das ilusões coletivas que sustentam realidades falhas.
Ele enxerga o erro da realidade não como falência do mundo, mas como um convite à correção de consciência. A autodescoberta aqui não é um processo romântico, é de ruptura. Ele rompe personagens antigos, desmonta identidades construídas para sobreviver e exige responsabilidade espiritual plena. Não há mais espaço para terceirizar escolhas ou negociar valores internos. O líder de fé compreende que servir não é se sacrificar, mas sustentar a verdade em ambientes desalinhados. Seu papel não é salvar, convencer ou carregar os outros nos ombros. É iluminar caminhos, permitindo que cada um escolha se deseja enxergar. Essa fase não marca o fim da jornada, mas o início da missão consciente, uma missão silenciosa, firme, profunda e espiritual. Porque quando a consciência desperta, a vida deixa de ser um jogo de sobrevivência e passa a ser um campo de expressão da verdade interior. E aquele que chegou até aqui sabe, não há retorno possível ao antigo estado. A fé agora lidera, a consciência conduz e a vida responde. Próximo nível, líder de fé. Só mais um pouquinho de uma perspectiva sensacional. Resumi o máximo que ficou incrível. Fé não é discurso, é mudança de corpo e mente, porque a conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Ai, que lindo! Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, bebe bastante água, pratique as atividades físicas e esteja preparado. Estar preparado é você estar com a sua plataforma energética firme. Sem sucumbir, sem se autoferir e sem ferir ninguém. Autorresponsável. Um beijo.